Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus através desses vídeos nesse canal. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a sua vida com toda a sua família poderosamente. No livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardares neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz, e fizer tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. No versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então aqui está um alerta do nosso Deus Todo-Poderoso para todos nós. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus de antes, é hoje e eternamente. Então, o nosso Deus, ele exige para que nós guarde os mandamentos dele. Nós vemos que nesse livro de Êxodo tem vários ordenanças. A palavra de Deus fala várias acerca de várias leis. Né? Tem as leis dos que amaldiçoam os outros, a lei acerca da prosperidade, as leis acerca da imoralidade e da idolatria. Tudo fala neste livro, na Bíblia Sagrada. Só que é para nós examinar e saber qual que é a vontade de Deus e seguir a vontade de Deus. E aqui a palavra do nosso Deus fala que Deus promete enviar um anjo para livrar os que guarda, os que ouvem a palavra do Senhor e guarda. Então ele diz assim: eu enviarei um anjo diante de ti para te guardar neste caminho, e leva ao lugar que eu te tenho aparelhado, ou seja, que eu tenho preparado para ti. Então o Senhor diz: guarda-te diante dele, ouve a voz do Senhor, e não provoqueis a ira, porque ele é o nosso pai. Por que nós não ouvimos? Qual pai, mãe que acha bom ficar alegre com filhos desobedientes? Não fica. Talvez a mãe, o pai fica ali calado ali, mas o coração está ali cortando. Não gosta, fica triste. Os pais ficam tristes com filhos desobedientes. E assim é o nosso Deus com nós. Então ele diz na parte B do versículo 21, fala assim: não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então, todos que Deus já deu um chamado, e quantos o Senhor tem a chamar, é porque é dele. Ele já comprou com preço caro, preço de sangue. Ele veio nessa terra como homem, sacrificou, foi sacrificado por nós. Comprou cada um de nós. A palavra do nosso Deus afirma que nós somos comprados por bom preço, não com ouro e prata, mas é com sangue de Cristo. Então, por isso, no versículo 22 fala: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu te disser,
Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Então, tem pessoas que estão passando por um momento tão complicado e Deus está deixando. E ele fala, mas aonde que está o meu Deus? Eu estou na igreja, está acontecendo isso e isso, mas será que está dando ouvido à voz do Senhor? Será que está tendo cuidado de guardar os mandamentos dele, o mandado dele? Será que está separando o que é de Deus do que não é? Ou será que está agradando o inimigo? Porque tem muitas coisas que a pessoa está fazendo que está agradando é o inimigo. E o nosso Deus, ele diz assim, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não tem sociedade nenhuma. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. Então, nós não podemos dizer que nós agrada a Deus e depois está agradando o inimigo. Não. Então, no versículo 25 fala assim, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele livra das enfermidades incuráveis, livra dos problemas, os problemas difíceis. Vêm as provações, mas é o Senhor nos provando se nós amamos Ele verdadeiramente ou não. Porque aquele que não ama Deus verdadeiramente começa a murmurar e começa a pecar contra o Senhor. Mas aquele que dá ouvido à voz do Senhor, sofre, mas não nega o Senhor, mas ama Ele de todo o coração, ele diz, eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Em Deuteronômio, no capítulo 28, a palavra afirma que se deres ouvido à voz do Senhor e ter cuidado de fazer conforme nele está escrito, é o Deus vivo, o Deus que fez o céu e a terra. A palavra afirma que todas as bênçãos virão. Virão aonde que estiver. Vem sobre nós aonde que nós estiver. Não precisa de pagar caro para ir longe buscar uma bênção, porque o nosso Deus é um Deus que enche o céu e a terra. A palavra afirma. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, continua dizendo assim, que se o inimigo levantar contra, sair por um caminho, por 7 caminhos, o Senhor faz ele fugir. E tu não será atingido com o mal. Essa é a promessa do Senhor para os que dão ouvido à voz do Senhor e têm cuidado de guardar os mandamentos. É inimigo dos seus inimigos. Quem mexe, quem toca, está tocando na menina dos olhos do Senhor. E eu peço você que continua acompanhando nesse canal e cada dia nós vamos aprendendo do nosso Deus Todo-Poderoso. Peço você que, se não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube. Assim que eu colocar o próximo vídeo, e envie nos seus contatos, seus grupos, envie para outras pessoas. Aquilo que você recebe de bom de Deus, você tem um desejo também para outras pessoas. A palavra de Deus fala assim, que quando a pessoa é abençoada, ela quer abençoar outras pessoas. É abençoando, é que nós sejamos abençoados. Não esqueça de dar um joinha e fortalecer esse canal. Eu vou orar por você, Senhor Jesus amado. Eu agradeço o Senhor por tudo, pelas bênçãos, pelas misericórdias, agradeço o Senhor pelo fogo de vida. E agradeço o Senhor Jesus por essa vida, Pai, que acabou de ouvir a palavra e está recebendo a oração. Agradeço o Senhor, Pai, por essas vidas, meu Deus, que ouviu, ó Deus, está ouvindo e já está dando um joinha, Pai, para fortalecer esse canal. As vidas, meu Deus, que tem, ó Deus, que está inscrito nesse canal, visita cada um agora, Senhor Jesus, e fala no profundo do coração de cada um, Senhor. Ajuda, meu Deus, que as vidas, meu Deus, acompanhem, Senhor Jesus, a palavra santa do Senhor.
E eu peço, Senhor, meu Deus, que entra com providência, Senhor Jesus, nas causas, nos problemas. O Senhor é aquele que resolve, meu Deus, as causas impossíveis, aquilo que parece que não tem jeito. A tua santa palavra está escrito que isso aos homens é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Oh, Senhor Jesus, não existe nada impossível para o Senhor. O Senhor é aquele que faz até mesmo o osso seco sobreviver. O Senhor, meu Deus, é aquele que faz o morto ressuscitar. Faz o cego enxergar, o coxo andar. Não existe nada difícil para o Senhor, Pai. Basta é acreditar e confiar unicamente no Senhor. Porque o Senhor diz na tua santa palavra, Pai, que a glória do Senhor só não dá a outro. Como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 8. O Senhor não quer, o Senhor não dá a glória do Senhor para outro. Então, se for para a glória ficar para outro, então as pessoas ficam continuando nos problemas, nos erros, nas enfermidades, porque se dá a cura, o que vai ganhar é outros deuses que não tem nada a ver com o Senhor. Por isso o Senhor diz, a glória do Senhor só não dá para outro. Mas ajuda, Pai, que essas vidas que estão ouvindo, Pai, que elas venham entender que é só o Senhor, Pai, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ô Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ajuda sim, Pai. Não existe enfermidade difícil, não existe enfermidade incurável para o Senhor, não. Quando a glória é para o Senhor. O Senhor acrescenta os anos de vida, como o Senhor acrescentou, meu Pai, na vida de Ezequias, que já tinha chegado o dia, porque ele é um servo do Senhor. E o Senhor sabe o dia de cada um do seu levar. E tinha chegado o dia dele, o Senhor apenas falou para ele colocar em ordem a casa dele, que é a vida dele, em ordem. Porque ele ia levar, ele ia morrer, não ia sobreviver aqui, mas o Espírito sim. Mas aquele homem, Ezequias não queria ir naquele momento. Mas ele falou, Senhor, lembra que eu andei contigo em verdade, fiz o que foi reto diante de ti, andei com sinceridade diante de ti. Então, Ezequias falou tudo com o Senhor, e ali ele virou o rosto para a parede, já estava mesmo acamado, já estava na cama doente, virou o rosto para a parede, conversou e virou o rosto para a parede e chorou. Chorou muitíssimo. Tipo assim, fui tão certo com Deus, não queria ir embora agora, fiz tudo que o Senhor pediu, tudo que é reto diante do Senhor. Mas o Senhor mandou o servo dele dizer, fala com Ezequias, que eis que eu ouvi a oração dele, e eis que eu vou acrescentar mais 15 anos. O Senhor não falou assim, Ezequias fez errado, fez isso e aquilo, não. O Senhor não replicou, dizendo, então dá para entender que Ezequias era um homem reto diante do Senhor. Então Deus falou, eis que eu acrescento mais 15 anos. Está escrito no livro de Isaías, acho que 38. Então, é o que nós temos que fazer, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Dá ouvido à tua voz e fazer o que é reto diante dos teus olhos, Pai. Ajuda essas vidas, Senhor Jesus, que está precisando de sair, meu Deus, das aflições, Pai. Ajuda, Pai, faz a obra. Senhor Jesus Cristo, quantas vidas que está, meu Pai, passando por um momento tão complicado. Quantas vidas, Senhor Jesus, que às vezes tem tudo de riqueza, de prosperidade, mas às vezes não pode comer bem, não pode se alimentar e não está tendo paz no lar, não está tendo alegria mais, não tem esperança mais, não tem boa esperança, só pensa só que vai morrer e que a vida não tem jeito. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quantas vidas pensam assim? E o Senhor está dizendo que o Senhor é a solução de todos os problemas, de todas as causas. Então ajuda essas vidas, Pai.
Ajuda, Pai, faça a sua obra e o seu nome seja glorificado. O Senhor cura, liberta, transforma todos que crer, todos que recebam a palavra, recebam a oração de bom grado. O Senhor cura, liberta e transforma, Pai. E que todos que estão acompanhando digam: eu creio e recebo a minha bênção, receba a cura, receba a libertação e a transformação, a purificação do Senhor para a minha vida, a vida dos meus filhos e todos os meus familiares. Em nome de Jesus. Amém.